Por que é que acontece a resistência à insulina? Geralmente, a resistência à insulina está ligada a vários fatores. Primeiro deles, o nosso tipo de alimentação. Segundo, o seu estilo de vida, se é sedentário. E terceiro, para nós mulheres acima de 50 anos, a mudança hormonal. A mulher que está na menopausa ou que tem mais de 50 anos, ela tem uma facilidade maior de desenvolver essa resistência à insulina. Quando a gente fala em alimentação, eu vou te dar aqui alguns exemplos. É uma alimentação rica em açúcar ou ultraprocessados. Quando eu digo rica em açúcar, muitas pessoas vão falar assim para mim, então eu não posso mais comer o pão, nem o arroz, nem a batata. Não é desse jeito. Quando eu digo uma alimentação rica em açúcar, é principalmente se você vai comer somente o pão sozinho lá no seu café da manhã, ou um pão com geleia, mais um copo de suco de fruta, porque a gente aqui só tem carboidrato. A gente precisa de estar colocando esse carboidrato, né? Que o carboidrato, quando a gente come ele, ele vai virar glicose lá no nosso organismo. Glicose é o mesmo que açúcar, que a gente fala que tem açúcar no sangue. Quais são esses alimentos que tem muito? Sorvete, refrigerante, fast food, bolachinha, muito pão, muito macarrão, muito bolo, tudo isso. O pão, o macarrão, o bolo, não quer dizer que eles não podem mais fazer parte da sua dieta. Pode, mas o pão ele precisa de ter uma fonte de proteína, que pode ser queijo, ovo, carne, iogurte junto, precisa de ter algo ali. Macarrão, vou fazer um macarrão com carne moída, um macarrão com frango, um macarrão mais a carne e mais uma fibra, que pode ser o brócolis, pode ser a couve-flor. A gente precisa de estar colocando uma proteína junto. E bolo? Pode comer bolo? O bolo não vai me dar resistência à insulina? Pode comer bolo, ele vai ser uma quantidade menor. E junto dessa refeição que vai ter o bolo, a gente vai ter ali um pedacinho de queijo, a gente vai ter algumas castanhas. A gente precisa de pensar em algo que você vai comer e que a gente não vai gerar uma grande quantidade de açúcar no sangue. Porque o que faz a nossa insulina aumentar é o açúcar que está aumentado aqui dentro. Um outro fator que faz com que a gente tenha resistência à insulina é uma gordura abdominal aumentada. Essa gordura que a gente tem lá na nossa barriga, ela libera uma substância e essa substância dificulta a ação da insulina. Aqui a gente tem um tanto de insulina, aqui eu tenho a célula. Aí a insulina precisa de encostar nessa célula aqui para ela abrir uma portinha e a glicose entrar. Mas como eu tenho uma gordura que está tampando a camada da célula, a insulina até vem, só que ela não consegue abrir a porta para a glicose entrar. Então, a insulina é como se fosse uma chave que ela tem que encaixar na fechadura que tem aqui na célula. Essa camadinha de gordura que está aqui atrapalha. Então, aí a gente precisa de produzir cada vez mais insulina, cada vez mais, para uma delas chegar aqui e dar certo de abrir. Essa insulina veio, encostou aqui na minha célula, a portinha não abriu, aí vem outra insulina, e vem outra. E essa que estava aqui vai ficar em grande quantidade na corrente sanguínea. Outro fator que eleva também a insulina é quando a gente tem muito estresse. O estresse, ele eleva o cortisol. Cortisol também é um hormônio. Quando o cortisol está aumentado, ele faz o nosso corpo produzir, liberar mais glicose. Então, se eu tenho mais glicose, eu preciso de ter mais insulina. Então, quanto mais estressado você for, mais fácil é de você ter essa resistência à insulina. E sabe uma coisa que faz o nosso cortisol ficar aumentado também? É a nossa má qualidade de sono. E a gente, quando está na menopausa, a gente tem insônia. Então a gente tem um estresse ali induzido somente porque a gente não dormiu bem. E as alterações hormonais na mulher que tem entre 45, 50, 60 anos, a gente tem uma queda bem grande de progesterona e de estrogênio. Quando eu tenho a queda desses dois hormônios, isso vai favorecer o acúmulo de gordura lá no meu abdômen. E quando eu tenho acúmulo de gordura lá na barriga, o que acontece? Essa gordura libera uma substância que vai fazer com que a gente tenha resistência à insulina, então a minha insulina vai estar aumentada. A insulina está aumentada, vai facilitar o meu ganho de peso e vai dificultar o meu emagrecimento. Ô, coisa danada, né? Ficou claro o que é essa resistência à insulina? Se tiver ficado dúvida, pode me mandar o comentário aqui que eu vou te responder.